Ó, pessoal, o tio Marcos se recuperando bravamente aqui no Hospital CHN e hoje ele está segurando essa bolsinha aí que eu ganhei de vovó, juntamente com a Adriana, minha prima, em memória, mas no coração do Senhor Jesus, e a Aline também, né, que é do lado da minha família que é católica. E vovó nos deu de presente, eu acho que teve alguma coisa ligada a tia Ruth Risque também na época. E eu quero dar uma dica que o meu tio estava falando aqui, tio, a coalhada dele, ó, ele recomenda leite integral, não é, tio? Quando você faz coalhada? Sempre. Sempre leite integral, né? Sim. Então, e você sente alguma diferença ou dificuldade para fazer a coalhada? Até ela pegar o ponto, ficar sequinha? Não, como leite, não, a integral não chama falha no leite. Ah, entendi. Pessoal, olha, aqui está a dica de uma pessoa de origem síria, tradição da loja de sírios também do meu avô Atala, e fundaram também depois da separação dele do meu tio Jadala, em Vitória da Vitoriosa, a Vencedora, né, que era uma loja com tradição de tecidos, que foi liderada pelo meu tio Marcos, sírio e libanês, e também meu tio Marcelo Nasser. Até aqui o Senhor nos ensinou. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Presente aqui na mesa e papai é aqui, eu aqui com minha bolsinha marroquina, já tendo explicado que minha prima Adriana tinha uma, né, ela em memória, e minha prima Aline tinha outra. Essa bolsa também não é uma exclusividade nossa, mas a gente, garota, ganhou essa bolsa da nossa avó. Pai, o que você acha do hummus Beterrine? Qual é a sua forma preferida? Se é com limão, se é sem limão? Com limão. Com limão. E você, por exemplo, alguma dica para dar para dentro da tua preferência da forma de preparar, comer, se é com pão árabe, se é com torrada? Com pão árabe. Com pão árabe, né? É. Ah, que bom. E olha só, pai, manda um abraço lá para os nossos primos do Saara, que a gente em breve vai estar por aí. Mandamos um abraço também para Munir, que papai ama o quibe do Munir, lá no Trade Center, e para todos os outros que estão lá também, na GIB 80, o pessoal que fabrica quibe, o Gemal, todo mundo, mandamos uma saudação aí fraterna para a colônia árabe do Rio de Janeiro, e para o nosso amigo também Maurício Haddad, pai da Camila, que amamos muito, e queremos dizer o seguinte, ó, a gente vai dar dicas sobre algumas coisas da comida árabe, nós cristãos e ligados ao mundo árabe. E para começar, a gente vai ouvir um pouco da Marlene Nasser, que vai comentar alguns aspectos do povo árabe aqui no nosso território brasileiro, né? E vai falar também sobre a receita de quibe de forno recheado, que todos unanimamente que provam o quibe da Marlene elogiam muitíssimo. Vale dizer que a Marlene preparou alguns jantares árabes memoráveis no leste fluminense, especialmente nos iates clubes aqui de Niterói, sem falar numa festa temática também árabe para cerca de 5.000 pessoas no Country Club de Pendotiba, aqui na cidade de Niterói, onde ela fez um buffet com as mais variadas iguarias para uma multidão que não se cansou de apreciar o banquete até o último minuto da festa. Marlene, conta um pouquinho para nós sobre a sua receita de quibe de forno. Comer é um dos maiores prazeres do ser humano. E se a cozinha árabe não fosse tão gostosa, não teria se misturado em todo o nosso país, a ponto de estar em qualquer lugar que você vá. Você pode comer um quibe, você pode comer outros pratos, né? Eu vou falar especificamente sobre o quibe de forno. O quibe de forno, ele começa você fazendo uma massa com o trigo, a carne e os temperos. Então você hidrata o trigo e você mistura depois a carne já moída. Eu uso a carne moída 2 vezes e misturo com o trigo hidratado e os temperos, cebola,
sal, pimenta. O tempero é diferente para o recheio. No recheio normalmente é carne, que você pode colocar canela, você pode colocar passas, passas pretas, passas brancas, você pode colocar nozes, pode colocar o mais conhecido é o snauba, mas às vezes é difícil de achar, então você pode substituir pelas nozes picadas, e você faz, na verdade, 3 camadas. Você pega uma bandeja, a primeira camada é da massa do quibe, a segunda é o recheio, a terceira novamente da massa, e eu costumo cobrir com nozes. Vai ao forno, não é tempo demais, é o tempo só de realmente você sentir, não é? Que já cozinhou a carne, que já está meio tostadinho em cima, dá uma crocânciazinha e bon appétit. Papai era chamado Bira da Paris, lá em Paris, pelos árabes que eram contemporâneos dele lá na Cidade de Luz. E Bira da Paris, que na verdade eles queriam dizer Bira de Paris, né? Mas aí a brincadeira ficava assim, tá bom? Até aqui o Senhor nos ensinou. Deus abençoe a todos. Eu quero falar que minha madrasta, que foi líder de missões da Igreja Betânia, ela teve também em Casablanca e teve passagens maravilhosas para contar do mundo árabe como cristã, né? Marrakech, né? Então, que é muito a parte que até papai teve uma passagem em Paris com uma festa que ele foi completamente a caráter lá, com trajes marroquinos, né? Deus abençoe. Pessoal, estamos aqui na casa missionária de papai. Essa é a nossa família mais do que brasileira, Oliveira. Não temos representante para o mundo árabe. Eu venho falar aqui dessa bolsa. Caso a gente venha fazer alguma coisa dentro do setor comercial, porque nós somos missionários, mas somos fazedores de tenda, não vivemos do dinheiro da igreja, né? Vivemos do dinheiro do nosso trabalho. Eu como jornalista, meu pai professor, minha madrasta também jornalista, né? E assim vai. E hoje, estamos acabando de comer essa manga aqui, bem brasileira, e a gente quer dar uma saudação aos nossos parentes Nasser, que estão não só no Oriente, mas sobretudo ao Nasser, também radicado nos Estados Unidos. Pai, dá uma saudação. Saudação! Glória a Deus! Sejam benditos em nome de Jesus. Nosso Deus é benigno e ama, né, toda a nossa família e a família dos nossos amigos, dos nossos líderes, dos nossos políticos e tudo mais, né? Sejam abençoados agora em nome de Jesus. E eu quero convidar também os meus primos, minhas primas, Nasser, para fazerem a obra missionária, humanitária, a gente levar leite para as comunidades. Eu estou às ordens, aqui eu brinco assim, tia Gabi. Então, venham fazer a obra missionária comigo nas rádios, nas comunidades. Liane foi 4 vezes à África, né, Liane? 4 vezes à África, tem passagem no Marrocos também, em Casablanca, tudo, né? E a gente não desistiu de viver para Deus, tá bom? Aguardamos vocês por aqui para a gente ter um momento excelente de culto na igreja. Eu sou de uma igreja neopentecostal, e também pentecostal. Meus pais, madrasta e pai, são presbiterianos. É um pouquinho diferente. Mas vocês estando aqui conosco, a gente andando na praia, indo ao mercado Pão de Açúcar e passeando por aqui, vocês escolham a igreja que vocês querem, né? A minha, eu amo muito, meu pai ama a dele também, mas ele também vai na minha e eu vou a dele também. Então a gente tem essa liberdade, né? No Espírito Santo, até onde a gente cresceu em Cristo, né, Li? Em nome de Jesus, né? Tá? Um beijo para vocês. Deus os abençoe. Até aqui o Senhor nos ajudou. E para encerrar, eu trago aqui, essa bênção do inverno, e que não haja religião contrária a Deus.
que ama a todos, sem fazer acepção de pessoas. E os filhos, às vezes, têm até um compromisso e são até mais cobrados a levar a bandeira do Evangelho adiante, né? Então, essa sou eu hoje, ó, uma abençoadora. E eu quero falar aqui do tempo que eu levava, por exemplo, a minha avó, que sempre foi uma querida, amada minha, uma mulher doce, trabalhadora, que a loja de tecidos, né, que era a tradição dela, que ela fundou com meu avô, a Talanácia, sírio, não era, era da Síria, a origem da minha família, porque tem família nasce em outros países árabes, né? A minha é da Síria, que hoje dá mais assim a linha com o Al-Nasser, né? Que está no presidencialismo, na frente do movimento presidencialista. E aí o que eu digo a vocês, essa minha avó, que na verdade foi até influenciada por pessoas num determinado momento de nossas vidas, que não assim me representaram tão bem e até me feriram, dizendo que iam protegê-la de mim, e depois de me proteger de mim, e isso foi um equívoco muito grande, uma coisa até perniciosa, e eu julgo até como uma coisa assim de indevida, né? Falta de diplomacia, falta de inteligência social, moral e até religiosa, para a gente discernir as decisões dos católicos, dos evangélicos, os evangélicos de Seymour, como eu, e outras doutrinas de outras fés, até as muçulmanas, que também tem mais de uma, né? E outra coisa que eu quero falar, essa avó que eu levei a Salvador, que era cardiologista, Salvador Borges, da colônia árabe, lúcido e sãos, e sabia que eu amava, levava ela a médico, beijava, agraciava, e aí na hora de oferecerem qualquer tipo de conselho à nossa parentela, aí realmente assim me afastaram, influenciaram a minha avó contra, falaram que eu defender a tradição da minha avó, e na verdade não foi para usar até indevidamente e covardemente o meu nome, e uma história falsa relacionada à minha vida, que me deixou anos a fio, no indesejável, né? Um sofrimento que eu não desejo a ninguém. E então, diante disso, né, já tendo perdoado também a muitas pessoas, outras pessoas têm que se endireitar com Deus e até com o governo, porque mentem, né? Mentem a Deus, mentem aos homens, mentem ao governo, às autoridades, mentem ao Papa, né? E outras coisas mais, né? O pastor não tem muito como mentir, porque quando o anjo passa, ninguém suporta, acaba se confessando e se entregando, né? Essa sou eu, falando, pregando o evangelho hoje, né? Porque o evangelho é santo, né? Ele é santo, ele é digno, ele é cônscio, ele é puro. E o que eu tenho para falar, ó, que eu quero estar lá no Clube Sírio, levando esta bênção para você, mulher síria, tá? Que talvez tenha sido detratada ou até distraída enquanto estavam fazendo alguma coisa errada no teu cenário, sem que você percebesse. Mal representada ou nem representada, enquanto pessoas defendiam a si própria contra você, te acusando, te desejando mal, te botando de ladra, de prostituta. Lembra que as cristãs não são tidas por boa coisa, nem por muçulmanos, nem iranianos, nem sírios, nem libaneses, nem egípcios, nem pelos israelitas também. E eles, às vezes, muitas vezes, estão num ambiente comum israelense, né? E não precisa ir a Israel para estar num ambiente israelense. Você pode estar ali, pode ter um solo, pode ter uma autoridade, e essa autoridade significa o órgão, porque ali ele né, o que representa aquela bandeira ali da nação de Israel. Até aqui o Senhor nos ensinou que haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, e que quando o Senhor retornar, porque a última corneta vai ressoar, e vai ser em breve, e ele virá sobre o pórtico das ovelhas, e que ele ache tudo em ordem, e a igreja vigiando e louvando, cânticos espirituais. Até aqui o Senhor me enviou. Gabriela Nácia, tia Gabi das crianças, ou tia Débora profética dos adultos, varões e varoas, até os indecisos, em nome de Jesus. Dentro da explicação, né? Dentro da área médica, né? E eu venho mencionar uma grande amiga que eu tenho, e também ligada também à igreja, e ela caminha muitas vezes lado a lado com médicos árabes,
ali, e israelitas e árabes, né, dentro do setor da saúde. E só que às vezes, numa operação, o médico está atendendo um paciente pelo lado natural, mas ela ali em intercessão, como ministra do Senhor, ela clama, recebe e abençoa, e ali acontece o milagre. O nome dela é Regina, né? Ela é da cidade de São Paulo. Então eu quero falar para você estar atento a esses anjos que estão dentro dos hospitais, são os capelões, tá? Em nome de Jesus. E o que a Síria precisa agora, capelões cristãos evangélicos, em nome de Jesus.